Pessoal, feliz 2026 para todos, para todas. Vamos entrar na nossa temática do nosso módulo, dando continuidade à nossa formação, batismo, crisma, eucaristia. E batismo, eucaristia, crisma, tem uma pessoa que precisa ser batizada, duas ou três que vão fazer a eucaristia, mas também o sacramento da crisma, que é muito importante, né, para nós. Então nós vamos retomar um pouquinho aquilo que a gente já viu, bem rápido. Alguns pontos que foram debatidos nas nossas reuniões. Então vamos retomar, lembrando que falamos do amor de Deus Pai. Esse foi o princípio do nosso módulo. Nós estamos no segundo, né? A segunda etapa. A primeira etapa falamos sobre o amor de Deus, o amor de Deus Pai. E ao falar de Deus, o amor de Deus Pai, entramos na questão de que este amor, ele é diferente. Existem muitas leituras que são feitas sobre o amor. E amor filia, amor eros, e para nós o mais importante, o amor agape. Esse é um amor gratuito. Por isso que ampliamos o nosso conceito teológico de graça e da Santíssima Trindade. Então não dá para falar, por exemplo, de amor, né, agape, sem falar de graça e de Santíssima Trindade. Por isso que eu e a Cássia, a gente trouxe o teólogo Karl Rahner. Poderia ter escolhido outro, mas Karl Rahner, de fato, é, sem dúvida, o teólogo mais importante do século XX. Estudamos os dogmas marianos, que foi todo mês de novembro e dezembro, né, até para entrarmos toda a mística ali da padroeira, né, nessa grande festa. E passamos pelo advento, fizemos até a nossa confraternização, pensando no advento, que brilhantemente a Cássia fez esse trabalho. E agora, Jesus vai assumir a sua missão de filho, revelando o reino de Deus e o amor do Pai. Agora começa a coisa. Agora a situação vai pegar, né? Então, todo aquele estudo, né, que a gente começou a se preparar, vai começar a acontecer agora. Então, é justamente nesse meio do segundo módulo, 4, 5 encontros, nós vamos adentrar profundamente nos sacramentos. O sacramento do batismo, a Eucaristia, crisma, penitência, matrimônio, unção dos enfermos e, claro, o da ordem. Vai estar tudo dentro desse mistério que nós vamos entrar no Evangelho sobre Jesus. Então, ao estudar o Evangelho de Jesus, sobretudo o Evangelho de Marcos, vamos tratar também do Evangelho de João, que sempre traz, no ano litúrgico, ano A, traz o Evangelho de Mateus, ano A, e alguns textos e algumas festividades traz o texto de João. Então nós vamos trabalhar muito com João, um pouquinho de Marcos, mas muito mais o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de João, porque é importante entender preparar o campo para que vocês entendam o batismo. O que é esse batismo? Então vamos ter 2 ou 3 encontros que nós vamos falar. 2 encontros, né? Este e o próximo, nós vamos aprofundar nesse tema do batismo. Então, vamos partir daquilo que vocês já sabem. Esse será o nosso ponto de partida. Tudo aquilo que lemos na Bíblia é uma perguntinha retórica para saber se vocês fizeram a lição de casa no período que vocês estiveram de férias e os catequistas também. Vamos ver se a gente não esqueceu de alguns pontos importantes. Tudo aquilo que lemos na Bíblia é como está escrito, ou aquilo que está escrito precisa ser interpretado.
Vamos pensar um pouquinho. Então, a pergunta é simples. Tudo aquilo que lemos na Bíblia é como está escrito ou aquilo que está escrito precisa ser interpretado? Resposta simples, fácil, todo mundo já sabe, precisa ser interpretado. Segunda pergunta, que é importante. Como podemos fazer uma boa interpretação? Se interpretar é importante, então como que a gente pode fazer uma boa interpretação? Resposta simples também, não tão fácil de executá-la, mas é simples, conhecendo a cultura, a língua e o contexto histórico e para quem e conhecendo, claro, a mensagem escrita, para quem ela foi escrita, para quem ela foi dirigida, direcionada. Veja que Paulo faz muito bem esse trabalho, né? Ele escreve para Romanos, escreve para os Gálatas, escreve para os Efésios, são comunidades e grupos diferentes. A linguagem não é a mesma, né? O que ele fala para as pessoas de Corinto não é a mesma coisa para os romanos. Então, entender isso é muito importante, tá? Então, vamos começar. E aí eu já quero trazer algo para fritar o nosso cérebro, para fritar a nossa cabeça. Então, tem uma passagem de João que fala assim, João 4:1, né? Fala assim: os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Fecha aspas. Está lá na Bíblia de Jerusalém, não, na Bíblia Pastoral que nós adotamos. Eu estou usando a tradução da Bíblia Pastoral. João 4:1. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Olha que interessante. Jesus toma uma decisão com base neste fato. É um versículo muito, muito estranho. E por ser estranho, é que a gente vai estudar. Então vamos procurar entender isso. Então no grego está escrito assim, abre aspas, os fariseus ouviram dizer que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João, fecha aspas. O verbo é ouviram dizer. O verbo é akou, de eco, né? Ouvir, ecussã, eco, ecussã. Eles ouviram. Esse é o verbo grego. Os fariseus ouviram dizer. Os fariseus, ecussã. Eco, ecoou, o eco. Ouviu dizer. Olha que interessante. Vai aparecer este verbo várias vezes no Evangelho de João. Eles tinham ouvido dizer. Significa que eles não entenderam. Significa ouvir sem compreender, que é diferente lá do escutar. Lembra que a gente já trabalhou esse conceito. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema, escuta. Israel, o Senhor. Escutar é colocar em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você escuta. Quando é que a gente escuta? Quando a gente ouve aquilo mexe com a gente muda. Isso é escutar. E aqui o evangelista João está usando o termo grego ekussã. Eles ouviram. E significa que eles não entenderam. E por causa da dureza dos corações, quando Jesus vai falar da questão do divórcio. Por que existe divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Aí tem em João 5:25 fala assim, abre aspas, fala assim, eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão ecussã a voz do Filho de Deus. Ouvirão a voz dos filhos do Filho de Deus. O evangelista está mostrando isso. Aqueles que ouviram sua voz terão a vida. Aqueles que ouviram, que entenderem. Então existe esse verbo ekussã. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Não chegou ainda.
Está chegando a hora. Então, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida eterna, né? Terão vida. Aí nós temos em João 5:43. Porque vocês, é Jesus questionando os fariseus, por que vocês não compreendem o que eu falo? Essa é uma pergunta que Jesus fala. É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Então veja que o verbo ouvir, ekusan, aqui, ele traz dois sentidos. Quando Jesus fala, ele fala que ele está fazendo uma crítica daqueles que ouvem, mas não entendem. Então, ekusan significa isso. Tinham ouvido sem compreender. Importante guardar isso. Não compreendem com profundidade, sem o conhecimento espiritual. É isso que o evangelista está mostrando. Eles ouvem, mas é aquela história, né? Não escutam. Então, esse verbo ouvir, ekusan, significa isso. Os fariseus, ekusan, ouviram dizer. O evangelista está fazendo isso também. Ele está perguntando, para cada um de nós. Vocês que estão lendo o evangelho, vocês estão compreendendo a profundidade daquilo que eu escrevo? Ecução, de novo aparecendo, né? Então, o ecução também significa compreender com profundidade. Então, o verbo significa isso. Quando se usa ecução, é colocado como dúvida. Será que você está ouvindo com profundidade? Será que você entende o que eu estou falando? Então, esse ouvir, esse ecução, significa que você está escutando, mas não está entendendo. Este versículo, ele é uma transição da atividade de Jesus e de João Batista. Né? Por quê? Porque lá no prólogo de João, anuncia o Logos. E o Logos é a palavra, a gente viu isso, né? Renarqué, hor, logos. Diz que o verbo é a luz, a palavra é luz. Então, isso quem está falando é João Evangelista. E aí vem, e ele vai mostrar agora João Batista. João Batista não é a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. É diferente. Está lá em João 1:8. Está escrito assim: ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. Então vamos lembrar o que estudamos lá no profeta Amós. João Batista é um profeta e o Amós é um profeta. Então o que o Amós falou em 3:7? Ele disse assim: do mesmo modo, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seu servo. Olha que interessante. Então, os profetas são servos do Senhor, do qual ele se revela. Ele emite a sua palavra, o seu desejo, a sua vontade. Então, João é o profeta, a voz de Deus que fala no deserto e que revela a luz, o verbo que é Jesus. Quase Roberto Carlos aqui, né? Essa luz, é claro que é Jesus, isso mesmo. Então, o principal neste versículo de João Evangelista é o testemunho de João Batista. Não é o batismo de João, é o testemunho. Então, João Evangelista está mostrando João Batista, que é a testemunha que mostra a luz de Deus. Isso é legal. Então, João Batista é a testemunha fiel que será eliminada. É a testemunha que será eliminada. O profeta que vai ser decapitado. A ênfase é em Jesus. Por isso, é um versículo de transição. Então, o profeta que revela a luz de Deus. Isso é importante a gente não perder a noção aqui. Os fariseus, eles estão vendo Jesus e João Batista como concorrentes.
é muito importante entender isso. Quem batiza mais? Quem batiza menos? Ó, quem tem mais seguidores? Quem tem menos seguidores? Parece hoje, né? Falando de internet. Os fariseus estavam nessa vibe, estavam com essas ideias. Quem batiza mais? Quem tem mais seguidores? E a ideia não é essa. Qual é a mensagem teológica? A clareza teológica por detrás disso? O evangelista está dizendo que eles são diferentes. A superioridade de Jesus precisa ser esclarecida para os fariseus, para os discípulos, para quem for necessário. Então, Jesus é superior a João e João é aquele que dá testemunho da luz. Ponto. É só isso. É isso que o Evangelho está revelando. O verbo ekussã está dizendo que alguma coisa não está sendo compreendida. Então, quando foi colocado esse verbo no Evangelho, é para dizer que tem alguma coisa esquisita na compreensão aí, que a gente precisa também esclarecer. Nós, enquanto seguidores de Jesus, a gente precisa desse esclarecimento. Quem batizava era João. Mas quem disse que Jesus batizava? Os fariseus escutaram a fofoca errada. Aí que tá. Eles ouviram essa fofoca. Jesus batizava, mas não com água. Jesus não realiza rito. Jesus batiza no Espírito, que é outra coisa. Batizar no Espírito. O que significa isso? É isso que a gente precisa entender, de poder fazer a passagem, para a gente poder entrar na mística, para a gente poder entrar no mistério. Aí fica legal estudar o batismo, entender o batismo na sua profundidade. Então, quem não entende isso, não entende o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Precisa entender isso. A diferença do batismo de João é extremamente diferente do batismo de Jesus. Não é a mesma coisa. Os fariseus pegaram a fofoca de outro jeito. Eles acharam que Jesus estava batizando com água. Nada disso. E achavam que, por causa disso, Jesus tinha mais seguidores. Porque o seu batismo era tinha um efeito mais mágico. Então, a água do poço da Samaritana ou a água do Rio Jordão de João Batista é diferente da água que Jesus quer dar. Ele fala, é tão lindo esse texto que ele fala para a samaritana: se soubesses da água que tenho para dar-te de beber, você nunca mais teria sede. Não se trata da água H2O, não. Nem do poço e nem do rio. É outra água. Então, para isso a gente tem que entender o que é o batismo. O que é batizar? Então, batizar é uma palavra grega que significa mergulhar, imergir, afundar algo na água, que é o batisma em grego, que vem do verbo batizo, né? Então tem uma prática que a gente consegue entender isso muito bem. Eu gosto de dar exemplos de outras religiões também, vocês sabem disso, né? Então, tem algumas cenas no Caminho das Índias que mostra lá na Índia e no Oriente, em algum outro lugar ali do Oriente, na Turquia principalmente tem isso, que é o tingimento de roupas, que faz tingir, o ato de tingir a roupa. Essa prática do tingimento é muito interessante. A gente consegue ver isso no The Chosen, que ele tá com uma roupa, parece aqueles pano de saco de estopa, né? Ele é daquela cor. Quem é mais antigo já viu aqueles sacos de batata e de farinha antigo? Aqueles sacos de estopa, o tecido ele é rústico, ele não tem cor. Ou a cor dele é um branco bem opaco, bem pálido assim. Então, as roupas elas são caras, que são tingidas, que são coloridas. Porque passa por um tratamento.
Então, difere muito do tecido do algodão, pouco branco, né? Mais para o desbotado. Então, quem usa roupas coloridas no Oriente é quem tem dinheiro, né? Quem tem um status social melhor do que o outro. Então, a roupa era mergulhada com a tinta e passava por um tratamento ali. E depois tirava a peça e ela estava com a cor da água. Isso é batismo. Batizar é isso. É entendido como uma transformação, algo que acontece com a pessoa. Por isso que o mergulho nos textos dos profetas, Elias, Eliseu, nas comunidades do Qumran, era um rito de mergulhar em água corrente, né, para se purificar e é muito comum, né, no ambiente judaico. Esse ato judaico, grego, egípcio tinha suas iniciações secretas para entrar neste mistério do mergulho em água. Então se mergulhava em água e a pessoa ia sair naquele período iniciático diferente. É isso que é batizar. Então o batismo ele é muito mais profundo, né? Vocês podem perceber que não é só a palavra, por detrás da palavra tem toda uma história. O batismo no Espírito de Jesus é bem diferente, né? Este mergulho seria na sua presença divina, que foi através de Jesus, né? Então, este mergulho seria na sua presença que flui através de Jesus. Então, assim como a água tingida é colocado o tecido e quando ele é mergulhado ele sai diferente, quem faz a experiência desse mergulho em Jesus flui através de Jesus essa força, essa nova pessoa. Então, a água, ela é o símbolo do Espírito, símbolo do Espírito. Uma conexão de uma coisa com outra. Então, a água tem um pouco essa função, essa característica que nós vamos ver lá na próxima aula. A gente vai entrar fundo nisso. Então, vamos pegar a ideia de água aqui. Como que a água ela é importante para a gente entender o seu símbolo, para poder entender o batismo. Então você pega lá o texto de Gênesis 1:2. Veruach Elohim mereshefet el penai hamahim. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então estava lá o Espírito sobre as águas. Isso é importante a gente entender. Pega o ser humano tem um corpo. 70 a 75% água, né? Alma, sentimento e espírito. Olha só que interessante isso. Então o corpo humano ele é alma e espírito, tá ali. A trindade, ó, que coisa bonita acontecendo ali. Bom, vamos aprofundar melhor isso. Vamos entender aqui, ó, o cordão umbilical. O cordão umbilical ele é vital para o bebê, né? Por onde passa todos os nutrientes da mãe para o bebê. Deste cordão umbilical depende a vida do feto, da criança. Depende. O cordão umbilical é a conexão que estabelece entre a mãe e o bebê. Jesus batiza a pessoa na conexão que ele tem. Qual é o cordão umbilical? Qual é a conexão? Do qual ele chama de pai. Olha que interessante. Qual o significado? A pessoa que recebe o batismo de Jesus faz a conexão espiritual com Jesus e com o Pai. Olha que interessante. Tem três ali, né? O filho, a mãe e o cordão, que é a mesma coisa, né? Então nós temos aqui, ó, de novo, a conexão Jesus e o Pai. Qual é a conexão espiritual? Não é pela água, mas sim pelo amor agape. Então, na próxima reunião, vamos aprofundar isso. O diálogo de Jesus com a samaritana vai tratar dessa questão, né? A gente já viu.
das conexões do ser humano com Deus, os fariseus estão certos quando dizem que Jesus batizava mais do que João. Eles estão certos. De fato, isso aconteceu. O que eles não sabiam era que o batismo de Jesus é outro. Então, o batismo de João é de fato uma preparação para acolher, aceitar e ver aquilo que Jesus faz. Se prepare para ver e compreender o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a frase de João Batista. Se preparem para ver e compreender o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O batismo dele é um batismo de preparação. Então, os fariseus não entendem o batismo de João, que é com água, e de Jesus, que é no Espírito, que eles trazem, os dois trazem. Eles não entendem esta conexão que Jesus tem com o Pai. Essa conexão, o amor, eles não entendem. E que está sendo entregue na sua própria presença. Porque Jesus é o amor. Por isso que em Marcos 1,15, que é para mim é o texto do Evangelho que eu acho mais lindo, que ele diz, Ben plerotai hon kairos, kai egiken, hen basileia tonteos, metanoite, kai pisteute, hon ton evangelho. Está presente o tempo de Deus, o tempo de kairos. O tempo em plerotai, cumpriu-se o tempo de Deus. Está sendo cumprido o tempo de Deus, de cumprir. Né? Aí ele fala lá, Egiken hen basileia tonteon. O reino de Deus está próximo de vós. Ou seja, eu estou aqui, ó, coladinho contigo, você não está percebendo. O reino de Deus que está em mim está aqui, próximo de você. Eles não entendem isso. E aí vem metanoite. Por que vocês não entendem? Metanoite. Metanoite. Episteute en evangelho. Mude a mente. Transforme-se por dentro. Episteute. Metanoite, mude, transforme. Conheça o evangelho. Acreditem no Evangelho, ou seja, acredite na boa notícia que eu estou trazendo para você. Lindo isso. Então Jesus, ele deixa a Galileia para ir a Jerusalém. Então ele sai da Galileia e vai para Jerusalém. Isso é importante a gente entender. Seria como sair daqui, né, do Jaraguá e ir para o Vaticano. Então você sai aqui da comunidade, né? Das comunidades pequenininhas que tem aqui, vamos direto lá para o Vaticano. Ah, lá tá a coisa, né? Ao Vaticano da época. E aí, quando a gente vê o mapa lá que a Cássia mandou já para vocês, a gente vê o percurso que Jesus fez. Né? Passou pelo Rio Jordão para encontrar com João Batista. Então Jesus faz esse movimento de encontrar com João Batista. Só que João Batista ele não está dentro do templo, ele está fora do templo. Ele está a caminho, tipo na porta, para entrar na Cidade Santa. Então, para você entrar lá, você vai ter que se purificar, aquela coisa toda. Né? Depois ele deixa a Judéia. Jesus deixa a Judéia, né? Onde está a maior concentração de judeus. Então, a Judéia está cheio de judeus ali. Né? Deixar a Judéia é não perder tempo. E parte para uma missão mais universal. Porque o povo da Judéia são defensores da religião, do culto, da lei, dos preceitos judaicos. Eles não aceitam quem é o povo da Samaria, dos samaritanos, nem da Galileia. Eles não aceitam. São religiosos, não são religiosos de verdade. Parece muita gente da nossa igreja que fala isso às vezes, né? Porque eles vivem o secretismo. O povo da Galileia e da Samaria, eles são sincréticos. O que é o sincretismo? Que é importante a gente entender.
É quando a pessoa consegue conviver com uma ou duas outras tradições religiosas ao mesmo tempo. E aí isso gera um certo, para quem é muito conservador, ortodoxo, que nem os sacerdotes de Jerusalém, do templo, eles não aceitam isso, né? Eles se acham puros, eles se acham os melhores, eles acham que eles são realmente a nata de Deus, que segue o Deus verdadeiro, que segue o único Deus, o Deus que é diferente daqueles samaritanos, o Deus daqueles galileus. Então existe isso, inclusive hoje, na nossa tradição. Né? Você imagina, né? Imagina vocês. A gente precisa, às vezes, viajar, fazer missões. Fazer missão é muito importante. Uma vez eu fui para Formoso do Araguaia, fomos lá para Formoso, estava num convento dos dominicanos, e para mim foi um choque, né? Foi uma experiência riquíssima de Deus, assim, de sentir a experiência de Deus. E eu fui para Formoso do Araguaia, e era interessante, cada casa que você entrava, você tinha que tomar uma pinga, assim, né? Era a cultura deles, né? Então eles tomavam uma pinga aqui, pá, né? Antes do jantar. Vem cá, Frei, vem cá, padre, vamos tomar uma pinga. Pá, tomava pinga, né? E o Frei lá de onde a gente morava, lá em Formoso do Araguaia, que estava lá, né? Ele gostava de tomar cinzano, que ele aprendeu a tomar na Itália e continuou tomando um aperitivo antes do jantar. E aí, a gente mergulhado dentro daquela cultura, né? Aí tinha uma senhora que era benzedeira. A gente estava lá, no momento bateu na porta lá uma senhora. Eu vim trazer meu filho, que ele não está bem. Ele não está dormindo à noite, meu Deus, me ajuda, tal. E aí veio uma senhorinha católica, catolicíssima, católica, assim, de rezar o terço todas as tardes, 6 horas, quando acordava de manhã. Rezava mais do que os padres lá da região. E aí ela pegou umas folhinhas, né? Folhinha de arruda, umas folhinhas lá de... Como que chama aquelas folhas? Esqueci o nome. Folha de arruda, guiné. Folha de guiné. Ela pegou uns galinhos e falou: minha filha, senta aqui, pega uma velhinha assim, põe um pires aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegou o copo d'água e começou a benzer aquela criança. E ela começou a abrir a boca, e eu comecei a abrir a boca, o outro começou a abrir a boca, a gente, né? E ela limpando, e ela rezando, e rezando, Pai Nosso, Ave Maria, fazendo toda, misturando umas rezas lá. Né? Quanto que é, minha filha? Não, não é nada não, minha filha. Que Deus te abençoe, vai com Deus, vai na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Nossa Senhora das Candeias te proteja e tal, tal, tal. Católica, catolicismo popular, que alguns religiosos ortodoxos abominam. E aí é interessante, porque isso tem tudo a ver com Jesus, naquela época. Seria interessante vocês assistirem um filme que se chama O Físico. O Físico eu li o livro do Noam Gordon, que é muito legal. Foi inclusive uma menina judia que me emprestou o livro, né? Ela me emprestou, depois eu comecei a ler, eu gostei tanto que eu fiquei com medo de perder o livro, eu devolvi para ela e comprei um para mim. A Tatiana, ela me emprestou esse livro do Noam Gordon, ela era da tradição judaica, ela era judia que fazia... Eu trabalhava numa farmácia e ela fazia estágio lá. E ela me indicou esse livro. E esse livro é interessantíssimo, porque fala como surgiu a medicina na Idade Média. Né? E fala das 3 tradições, que é muito legal: os árabes, os judeus e os cristãos. E o personagem, né, a personagem principal, é um cristão que precisa se passar por judeu, porque naquela época havia muita perseguição dos cristãos e só podia estudar medicina, só tinha 2 tipos, o direito, só tinha 2 formações, o direito e a medicina, né, e o sacerdócio, né, o ser religioso. E para ele entrar e estudar medicina, ele precisa se passar por judeu. E ele vai se fingir judeu, mas ele é cristão. Eu não vou contar spoiler do livro, mas eu acho que tem um filme na internet ou na Netflix. O livro é muito melhor, claro, sempre muito melhor, porque conta mais detalhes, né, de rituais que ele vai aprender do judaísmo, e ele enquanto cristão.
É muito lindo isso. E ele vai aprender medicina com um árabe, que é muçulmano, que se chama Ibn Sina, que é o grande médico, né? O grande professor de medicina. E é muito legal, muito legal. Então, para os judeus, os verdadeiros adoradores de Deus são os que estão na Judéia, onde está o templo. Interessante isso. A Decápole são as 10 cidades gregas estrangeiras que são os impuros. Não são judeus de verdade, segundo os judeus. Vai ter uma briga nos Atos dos Apóstolos. Lá na frente que a gente vai poder ver e estudar isso. Quando Jesus deixa a Judéia, ele leva a conexão com Deus junto com ele, porque as pessoas são excluídas dessa conexão, ou seja, desse amor. Por isso que João Batista fica nesta região. Ele batizava no Jordão para se purificar e para purificar as pessoas, para entrar na Judéia. Jesus faz o movimento reverso, né? Está lá no versículo 4:1. É aqui que começa a coisa, né? É o início da missão fora, né, da Judéia. Começa ali. É a substituição da estrutura religiosa pela fé. Eita, que aí fica legal, né? Então, no versículo 4:2, foi acrescentado no século VI depois de Cristo. Presta atenção lá, vê lá na Bíblia, está escrito assim: os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Aí vem o versículo 2, olha que legal o versículo 2. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Eita, aí complicou tudo, tá vendo? O autor não entendeu, assim como os fariseus. O autor que escreveu o evangelho, ele não entendeu. Então, Jesus batizava sim, mas não como um rito. O texto está em parêntese, você pode ver, porque é uma glossa redacional. Glossa, palavra redacional. Foi uma espécie de tentativa de correção. É uma adição que teria que esclarecer o leitor de alguma coisa. Então, isto é um desastre que está lá no Evangelho de João. Então, o batismo de Jesus era uma ação profunda de mergulhar as pessoas na relação íntima de Jesus com o Pai, dele com o Pai. Então, o batismo no Espírito é uma realidade interior, nada de exterior, embora os dê frutos, né? A gente possa ver os frutos desse batismo no Espírito de forma interior, a gente vê fora, né? Exteriormente. Agora, a pergunta é, por que Jesus deixa a Judéia logo no versículo 4:3 em seguida? Ele deixou a Judéia, está escrito lá. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galileia. Mas aqui é outra história. A gente vai mergulhar mais a fundo nisso na nossa próxima reunião. A gente vai falar como que o batismo como sacramento na igreja, né? O batismo, como que vai ser ajustado, isso, como que o Espírito Santo vai fazer toda uma articulação para que esse batismo com água, né, e o próprio Ruach, o Espírito do próprio Cristo, e que é luz também, vai ser colocado dentro do sacramento da igreja. Mas isso fica para a nossa próxima reunião. Um beijo no coração de todos e de todas.